O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil vai encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta para a edição de uma lei que cria a figura do advogado profissional e a equipara à sociedade de advogados para efeitos tributários. A medida vai permitir que o advogado que atua individualmente possa exercer o seu trabalho em pé de igualdade com os demais, além de retirar da informalidade milhares de profissionais. O relator, conselheiro Luiz Cláudio Levenzon, defendeu a equiparação com o argumento de que a diferença de tributação dos profissionais que trabalham sozinhos para as sociedades de advogados é mais que o dobro. Enquanto os primeiros pagam 27,5%, as sociedades são tributadas em 11,3%. Acho que 70%, 80% da advocacia brasileira que ainda exerce atividade individualmente e ela vem enfrentando dificuldades no mercado de trabalho e enfrentando também dificuldades no que diz respeito a uma discrepância de tributação dos honorários que percebe o advogado individual em relação aos honorários que são percebidos pela sociedade de advogados. Então, a ideia é criar esta figura do advogado profissional individual equiparado à pessoa jurídica para efeitos tributários e assim permitir que toda a advocacia brasileira possa exercer em condições de igualdade a nossa atividade profissional. Então, propus a criação de um provimento em que fosse criada essa figura de advogado profissional individual equiparado à pessoa jurídica. Então, depois de debates que fizemos, chegamos à conclusão, senhor presidente, que a melhor solução seria encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta de edição de lei disciplinando essa figura do advogado profissional individual. Seria necessária uma legislação específica para isso. Então, nós estamos excluindo do dispositivo legal do Decreto 3.000 apenas a profissão de advogado para permitir que se crie, então, essa figura do advogado profissional individual e nós possamos, então, estender a toda a classe essa equiparação tributária e permitir que toda a advocacia se exerça de forma isonômica no território nacional. O Conselho aprovou o relatório e lembrou que essa é a única forma de permitir que o advogado que atua individualmente trabalhe em condição de igualdade com os demais. Para aprovação de qualquer projeto, esse projeto tem que ter cunho social e não pode ter impacto nas contas do governo federal. A questão do Simples foi bem pontuada. O Simples hoje ele tem cunho social e ele não vai trazer impacto nas contas do governo. Ao contrário, ele vai trazer para a iniciativa formal vários advogados que estão na iniciativa, numa sociedade informal. Então você aumenta a base de cálculo e aumenta a arrecadação de qualquer forma. E isso ficou demonstrado por números. E nessa mesma toada, nessa mesma ideia, esse projeto da sociedade do advogado individual. E mais, a questão da contabilidade em específico. Existe hoje uma fiscalização da Receita Federal nos contadores que obtiveram o registro, a possibilidade de registrar suas sociedades no Simples para fazer de forma pro bono a contabilidade dos empreendedores individuais. E nessa toada também seria a possibilidade desses contadores também fazer a contabilidade na mesma regra do empreendedor individual. Hoje nós temos uma massa, uma gana, uma massa enorme de advogados que não podem se associar e não tem nota fiscal. E essa nota fiscal impede que eles acessem aquilo que nós, que temos uma sociedade, conseguimos, de uma forma ou de outra, participar de uma licitação ou emitir uma nota fiscal. Então seria uma questão de justo, de fazer essa equiparação do advogado individual à sociedade de advogados. A iniciativa realmente vem ao encontro do grande desejo da maioria da advocacia brasileira. A maioria dos advogados, acredito que atuam como uma atividade individual. Isso aí viria corrigir e restabelecer o princípio necessário para que todos os advogados se igualassem diante do leão, diante do imposto de renda. Com a decisão tomada por unanimidade, o projeto vai ser enviado à Comissão de Estudos Constitucionais da OAB e logo depois para o Congresso. O advogado individual, ele hoje se submete a uma tributação muito mais intensa, ao passo que o advogado que está
inserido numa sociedade, submete a uma tributação mais branda. Eu penso que isso cria uma situação antisonômica, que poderia eventualmente ser questionada por meio de ADI. Não gostaria de adiantar uma conclusão acerca desse tópico, porque deveria estudar com mais profundidade. Mas acho que, além de encaminharmos desde logo o projeto de lei, que também pudéssemos estudar a possibilidade do ajuizamento de uma ADI. A proposta é criar a figura do advogado profissional individual e equiparar a carga tributária desse profissional com as sociedades de advogados. Chegamos a um consenso em relação, em primeiro lugar, que nós não podemos fazer por provimento a criação dessa figura. Em segundo, de que precisa, obviamente, de lei ou uma decorrência. Há o projeto que foi apresentado pelo conselheiro Levenzon e pelo conselheiro Alemã, com os acréscimos e contribuições feitas neste plenário, nesse momento, que foram todas agregadas pelo relator e pelo revisor. E então vamos declarar aprovado esse projeto que é socialmente importante para a advocacia, importante também para o Estado brasileiro, retirando da informalidade a advocacia brasileira e colocando-a onde ela deve estar efetivamente, que é na formalidade, e ajudando também para cada vez mais a nossa entidade se organizar.